Você sabe o porquê designers geralmente não usam ferramentas de código aberto como as suas ferramentas padrão de trabalho? Eu sei algumas razões e eu vou te contar elas no vídeo de hoje. Fala aí, cara, beleza? Nesse vídeo eu quero contar para você o porquê designers geralmente não usam essas ferramentas de código aberto como as suas ferramentas de trabalho do dia a dia. Eu fiz uma breve pesquisa, falei com algumas pessoas para entender alguns dos motivos que elas dão, e eu vou trazer 3 deles nesse vídeo e explicar a fundo e também tentar dar uma desmistificada neles. Caso você não saiba, ferramentas open source ou ferramentas de código aberto são ferramentas que geralmente são distribuídas gratuitamente e mantidas por uma comunidade. Não existe uma grande empresa por trás que fornece código, que injeta dinheiro e que faz aquilo ali rodar a partir de uma ótica de uma diretoria específica. Então, geralmente, são esforços da comunidade para fazer com que determinadas coisas aconteçam ali dentro. Então, por exemplo, se precisa de um novo brush para o GIMP, é alguém da comunidade que vai fazer. Às vezes pode ser até uma outra empresa que faça, mas não tem uma empresa que contrata uma pessoa para fazer aquele novo brush, por exemplo. Geralmente, ferramentas de código aberto, elas são disponibilizadas gratuitamente ou têm o seu código-fonte disponibilizado para pessoas que queiram fazer modificações nele ou até versões ou forks dessas ferramentas. Mas então vamos falar das razões. Por que os designers não usam esse tipo de ferramenta como suas ferramentas de trabalho do dia a dia? Eu separei aqui 3. Estou com um textinho aqui do lado para poder consultar o que as pessoas falaram e eu vou desenvolver em cima, tá bom? A primeira razão é: nunca me ensinaram ou me contaram que essas ferramentas existiam. Essa é uma realidade assim absurda do mercado, tá? Não só no Brasil, fora também, mas aqui no Brasil mais especificamente, isso acontece em todos os níveis: curso, faculdade, pós-graduação, doutorado, todos eles. Raramente se fala dessas ferramentas, raramente se ensina essas ferramentas. Mas por quê? Essas ferramentas, elas não são o padrão do mercado, elas não são as ferramentas que o mercado usa. Então também não faria sentido você gastar um grande esforço para ensinar essas ferramentas durante um curso inteiro, tipo ensinar um curso inteiro só com essas ferramentas. Porém, existem sim cursos que ensinam, tá? Sobre GIMP, sobre Inkscape, tanto aqui no YouTube tem cursos gratuitos, como na Udemy também tem cursos que você pode pagar e receber uma certificação. O Davis Media Design, um canal daqui do YouTube, né? Se eu não estou enganado, o nome dele é Michael Davis, o nome dele. Ele tem um curso completo de GIMP disponível na Udemy, que você pode ir lá e adquirir com certificado, que ensina várias coisas sobre o GIMP, desde o básico do básico até coisas ultra avançadas, usando o Gmic, o GIMP, filtros, extensões, várias coisas que, assim, você veria num curso de Photoshop, por exemplo. E lá ele ensina tudo com o GIMP. Então, assim, o grande lance aqui é: faculdades e cursos não ensinam isso. Não espere que do nada eles vão mudar e vão começar a ensinar isso. Poderiam incluir já que tem várias matérias, né, pelo menos faculdade, que são opcionais, você pode escolher qual que você quer, optativa na verdade não. Você pode escolher qual você quer fazer, mas você é obrigado a fazer. Poderiam incluir um sobre ferramentas de código aberto para os alunos que tivessem interesse em aprender sobre, no lugar de incluir coisas que às vezes não fazem muito sentido com a grade de design, que tem muito também nas faculdades daqui do Brasil. Outra que eu estou vendo aqui é: o mercado sempre trabalha com as ferramentas da Adobe ou Corel ou empresas estabelecidas, eles não adotam as ferramentas open source. Isso é parcialmente verdade, tá? Porque depende muito do segmento. Se você for no segmento de editores de código, por exemplo, a maioria deles é de código aberto e eles são largamente utilizados pelo mercado de desenvolvedores. Então, não é exatamente só as ferramentas de grandes empresas que têm mercado ali. Se você for no mercado de servidores, por exemplo, a grande maioria dos servidores são Linux, que é um código aberto, é uma ferramenta de código aberto, um sistema operacional de código aberto. Então,
não é exatamente assim. O mercado não usa só ferramentas de grandes empresas, eles também usam ferramentas de código aberto. Já no design é diferente. No design, a gente tem a Adobe ali como a top 1, né, onde basicamente tem a grande base de designers. A gente tem abaixo o Corel, que tem uma gama também de pessoas que estão utilizando as ferramentas do Corel, não tão grande quanto as da Adobe, mas também é um número relativamente alto. E dividindo o resto do mercado ali, a gente tem outras ferramentas, como o Figma, a suíte da Affinity e até os programas de código aberto, dividindo esse terceiro lugar, tá? Se a gente for pegar um ranking, provavelmente o ranking ele vai demonstrar especificamente, mas eu tô falando por alto, tá? Eu tô falando por alto, basicamente, é Adobe primeiro, Corel segundo, e em terceiro você vai ter várias ferramentas disputando, dependendo do nicho, você vai para um lado ou vai para o outro. No nicho de design gráfico, você tem a Affinity. Se eu não estou enganado, no nicho de prototipação, você tem Figma e XD ali disputando junto com o Sketch. Então são 3 ferramentas e nenhuma delas é de código aberto. Você tem, se eu não estou enganado, no mercado de edição de vídeo, você tem Sony Vegas, você tem o Premiere, aí você tem outros programas ainda, e depois você começa a chegar nos de código aberto, tipo Lightworks, foi usado inclusive para fazer a edição do Pulp Fiction, um filme aí muito conhecido, né, considerado cult hoje em dia. Você depois vai ter tipo OpenShot, Kdenlive e tal, mas isso é bem mais para baixo. No mercado de edição de vídeo a galera tá ali entre Sony Vegas, Premiere e talvez algum outro ali, tipo DaVinci Resolve. Então, realmente você, nesse mercado de design, você não tem essa adoção do mercado sobre essas ferramentas, mas provavelmente isso acontece por causa da primeira coisa que a gente falou. Como você adota uma coisa que você não sabe que existe? Como você usa e confia numa coisa que nunca te falaram sobre, que você nunca foi mostrado para testar? Você não tem como ter essa relação de confiança. Então você vai onde todo mundo tá, porque todo mundo já falou, você encontra as coisas, você confia, você vai ali. É simplesmente por isso. Então, a causa dessa segunda é a primeira que o pessoal alegou. A última aqui é bem interessante, que é o quê? Os arquivos salvos em formatos abertos nem sempre abrem com 100% de consistência em 2 programas diferentes. Isso é parcialmente verdade. Por quê? Se você tem, por exemplo, o Illustrator e o Inkscape, eles são 2 ferramentas que você consegue fazer o mesmo tipo de trabalho, ou seja, desenho vetorial, mas isso não faz com que eles 2 sejam paralelos um do outro, tipo, um é de graça, o outro é pago e eles são exatamente iguais. Não é assim. Se você tem uma ferramenta do Illustrator que é muito específica, que ela faz coisas muito específicas, e que você só encontra nos programas ali da Adobe, no Illustrator, no Photoshop e tal, é muito difícil que um arquivo que você faça algo com essa ferramenta, que ele abra exatamente como ele abre no Illustrator, no Inkscape, e vice-versa. Porque essa ferramenta ela é específica daquele programa. Então ela faz modificações, ela faz códigos no arquivo que, ainda que você salve num formato aberto, só serão entendidos por aquele programa. No caso, eles só serão entendidos com 100% de perfeição, que eu quero dizer, tá? Então, por exemplo, se eu pego um SVG, vamos supor que no Illustrator existe uma ferramenta chamada corte vetorial 3D. E o que isso faz? Eu vou cortar um vetor, só que vai ser um formato que vai ser considerado tridimensional, apesar da visualização ser bidimensional, tá? Vamos considerar que a ferramenta faz isso. Eu faço esse corte, salvo como SVG e tento abrir no Inkscape. Qual você acha que vai ser o resultado? Provavelmente, se aquele vetor não foi rasterizado, aquilo ali ele cria uma máscara de corte e tal, e não é uma coisa que o formato SVG suporta, porque não é uma ferramenta que todos os programas têm igual, só tem ali no Illustrator, quando eu abrir aquilo no Inkscape, aquilo não vai funcionar. Então, para você ter essa portabilidade correta, você teria que estar trabalhando com ferramentas que existem nos 2 lugares. Assim você vai ter exatamente a mesma coisa em 2 lugares.
Outra forma de você também levar essas modificações de um lugar para o outro é você rasterizar as coisas. Então, por exemplo, supondo que eu ainda estou falando dessa ferramenta, eu fiz esse corte tal, ali no Illustrator aparece bonitinho, eu posso ajustar o vetor, ajustar o corte onde eu quero e tal, para ficar exatamente ali onde está. Só que eu sei que eu não vou mais fazer nada com aquilo, tudo que eu vou fazer agora vai ser no Inkscape. O que eu posso fazer? Eu salvo uma versão desse arquivo em AI, deixo ali ela quietinha ali a versão em AI, e salvo o SVG que eu vou utilizar de fato ali no meu Inkscape. E esse SVG, antes de salvar, eu vou rasterizar tudo que tem nele, para garantir que o que está indo nesse SVG é exatamente o que vai aparecer no Inkscape. Isso já faz o arquivo ser mais compatível, porque um vetor rasterizado pode ser feito nos dois programas. Então eu estou lidando com a mesma coisa em dois lugares diferentes, então está tudo bem. Mas ainda que você ache que isso não é confiável o suficiente, se você for olhar o mercado de open source de programas, você pode encontrar, por exemplo, os programas tipo o LibreOffice. O LibreOffice ele é literalmente o Office, que você conhece da Microsoft, de código aberto. Então muitas das coisas que você faz no Office, você pode fazer no LibreOffice com um certo conforto, sem um arquivo não abrir, ou abrir diferente do que deveria, ou abrir, sei lá, com uma configuração toda errada, porque um programa não entendeu a configuração do outro. Isso vem ficando cada vez mais raro, porque quanto mais se atualiza o programa, mais perto de ter uma compatibilidade cruzada, os programas vão chegando. No caso específico do Office da Microsoft, você ainda vai ter a mesma coisa que eu falei lá do caso de você comparar, por exemplo, o Illustrator com o Inkscape. Ainda vai acontecer a mesma coisa. Se for uma ferramenta que é muito específica do Office da Microsoft, que só tem no Office da Microsoft, ou que, sei lá, a compatibilidade com aquela ferramenta no open source ainda está no seu estágio inicial, se você salvar o arquivo ali de qualquer jeito, do jeito que está ali, e botar no outro para abrir, provavelmente não vai abrir. Então isso já é uma coisa para se atentar. Não é um problema só de ferramenta, mas do que você está fazendo no arquivo. Se você está fazendo uma coisa que usa muita ferramenta específica, que usa muito recurso específico de um programa, a chance disso dar problema em outro programa é enorme, é absurda. Então, é uma questão de comportamento também, assim, pô, se você está trabalhando com 2 programas, tenta fazer o mínimo ali. Se você tiver como rasterizar, fazer alguma coisa para garantir a compatibilidade quando você for mandar para outro programa, faça, manda para outro programa e aí vai estar tudo resolvido. E é isso, gente, essas são as 3 razões aqui que eu vi com mais frequência, tá? Tem algumas outras, mas essas são as que eu vi com mais frequência. E eu queria saber de vocês, se você tem algum motivo específico pelo qual você não usa um programa open source, comenta aqui embaixo para a gente poder conversar sobre isso, eu respondo todos os comentários. Então comenta aqui embaixo e eu vou tentar dizer para você o porquê talvez você não devesse acreditar tanto nisso, ou se é realmente um motivo plausível, tipo, pô, realmente esse é um motivo bom para que você não use um programa de código aberto. Beleza? Então, vou ficando por aqui, muito obrigado. Se você assistiu esse vídeo até o final, agradeço muito, porque isso me ajuda muito aqui com o engajamento do canal. Deixa um like, comente aí o seu motivo para não utilizar um programa open source e eu vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado e até o próximo.